Doutora Adelaide, a senhora é a única analista do Brasil. A única da América Latina. A senhora veio para o Brasil para ser analista. Algum paciente terá que ser o primeiro. Porque não a primeira. Porque não eu. Virginia Delight é o filme que está chegando em cartaz nos cinemas agora no dia 8 de maio. E eu já pude assistir ao filme lá no Festival de Gramado, quando teve a sessão especial. É um filme muito bacana do Jorge Furtado e da Yasmin Tainá. E eu estou aqui agora com a Sophie Charlotte e com a Gabriela Corrêa, que são as protagonistas do filme. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer o nosso bate-papo aqui, parabenizar vocês pelo filme, porque eu fiz uma pergunta para o Jorge, na entrevista que eu acabei de fazer com ele, e eu disse para ele o seguinte: o filme ele é muito interessante porque ele consegue levar a gente durante 1 hora e meia com duas atrizes. As duas atrizes fazem o filme todo e vocês conseguem fazer de uma forma muito boa. E o Jorge falou para mim o seguinte, ó, isso é na conta das atrizes. Então já digo para vocês que já foram elogiadas pelo Ai, que diretor, então acho que lindo. começa bem, né? Oh, meu Deus. Mas, mas ele tá assim, muito obrigada, Jorge, muito obrigada, Yasmin Tainá. Mas eu dei as mãos para Gabriela Correia, essa atriz genial, e a gente mergulhou profundamente nesse roteiro, nessa história. Cinema, uma arte coletiva, absolutamente coletiva. Estávamos, talvez a gente aparecem duas atrizes, como atrizes tinham duas, mas toda a equipe está no filme. Éramos muitos. Então, a caracterização, o figurino, a luz, as ideias todas que permeiam esse filme, que é muito inventivo, muito criativo, né? Para dar conta de tanta narrativa, tá todo mundo junto com a gente. Então, eu não, eu é de muita responsabilidade contar essa história, mas em momento algum eu me senti sozinha ou, sabe, eu e a Gabriela, é, apenas nós duas segurando essa essa história, sabe? Foi bem horizontal, bem lindo o processo. Foi lindo, foi lindo. Eu fico, obviamente, muito feliz com o elogio do Jorge, mas eu vou devolver um elogio no sentido de que a gente consegue contar o que a gente conta e a gente usa aquelas palavras porque a gente teve um roteiro muitíssimo bem elaborado. A gente teve um roteiro que teve espaço para escuta, que teve pesquisa, teve escuta, teve diálogo, teve debate e teve maestria, né? No sentido de não é simples fazer aquilo, e eu fico feliz da gente ter contribuído. De novo, isso que a Sophie fala é muito verdade. O que a gente pôde contribuir como atrizes é o que está no filme, mas também teve contribuição de todos os lados, e eu acho que o resultado é muito coletivo, assim. E realmente, são duas personagens o filme inteiro. Então, é muita, muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade não só para a gente que é atriz, mas responsabilidade de todo mundo, responsabilidade do roteiro, da montagem, das ideias, das propostas. E eu acho que é um filme que consegue encarar esse desafio e fazer o filme acontecer e brilhar lindamente com tranquilidade, assim. Então, E acho bárbara essa história de amizade das duas também, que eu acho que carrega muito bem o filme, né? Vocês têm uma evolução muito grande. E a gente vai notando nas atuações de vocês, mas a própria direção de arte também, a gente vai vendo a casa mudando a partir do momento que vocês têm uma amizade maior e cada uma vai entrando na vida da outra, as personagens mudam também. E uma acaba mudando um pouquinho a personalidade, ou muda um pouquinho a maneira de encarar a outra. Então, acho que isso é legal, sabe? É ver essa amizade que é tão importante e que foi pesquisada, inclusive, né? Não é uma amizade que foi inventada. O Jorge diz numa outra entrevista até que ele achou cartas e tal, vendo que realmente a amizade era mútua ali. Então, que só porque a respeito disso, da amizade que vocês atuaram ali no filme, mas a amizade que também está na cara, né? Que foi também, né, para fora, né, da tela. Vocês duas também são muito amigas e muito unidas também, me parece. Sim, sim, eu acho que foi um encantamento muito imediato. Quando eu conheci a Gabriela, a forma que ela está no mundo, que ela é, a atriz que ela é, a forma que ela lê o mundo me interessa, sabe? Eu gosto do jeito da Gabriela. E eu acho que isso também aparece no filme. Eu imagino que tenha sido assim, esse encontro.
da Adelaide com a Virgínia, de encantamento mesmo, de descobrindo outra pessoa, a arte do encontro, né? Você se deixar iluminar por outra vida, por outra existência, né? E é isso, é um filme que transpõe muito a clínica da psicanálise nesse sentido, né? Do tanto que a gente aprende com o outro, do tanto que a gente vai se transformando, se iluminando. Eu acho que essa curiosidade, esse encantamento, estavam presentes para gente como atrizes, mas também estavam, acho que, nessa relação da Virginia com a Adelaide, porque o filme, a gente fez ele cronologicamente, assim, a ordem do roteiro era aquela, então. Foi muito legal entrar no set. Eu estava muito nervosa, a gente estava apreensiva, mas porque eu acho que no fim isso era materialidade para o primeiro encontro. E os encontros que elas tinham, que elas iam se conhecendo mais, se conhecendo melhor, eram pautados pelas sessões de análise, assim. Tem um pouco de constrangimento, tem um pouco de curiosidade, tem um pouco de esse entrosamento que vai aumentando e vai aumentando. Então, eu acho que a amizade delas duas é o tema mais forte do filme, assim. É o tema mais forte do filme, eu acho que é a espinha do filme, e foi muito importante para a gente chegar, ter as nossas reuniões de roteiro, e chegar no ambiente de ensaio, no ambiente de preparação, e estarmos juntas, estarmos dividindo a rotina, dividindo inseguranças, dividindo questões. Tudo isso vira alguma coisa, né? E que acontece lá na cena. E como foi descobrir, Gabriela, que estava interpretando uma mulher, então, né, que foi a primeira psicanalista do Brasil, da América do Sul, e uma mulher negra também, né? Então, como é interpretar isso, né? Passar isso, né, para as pessoas, e também faz com que essa personagem ela fique mais famosa, mais conhecida, né? Merecidamente conhecida. Merecidamente conhecida, assim. Quando a gente estava pesquisando e lendo sobre a Virgínia, tem uma observação no trabalho da Janaína Damasceno que eu sempre faço questão de trazer, porque foi essencial, assim, para mim e para o roteiro. E ela observa que, curioso, que uma das primeiras pessoas, né, a primeira pessoa é, que a gente sabe que foi procurar psicanálise e tá lá com a Adelaide no consultório da Adelaide, também nessa primeira experiência dela como psicanalista no Brasil. É curioso pensar que tenha sido uma mulher negra, uma mulher fruto da interracialidade, né, entre a mãe branca e o pai recém-alforriado, um homem negro em São Paulo do início do século XX. Então, assim, quantas questões não deviam existir, né, em termos do mito de origem da Virgínia, de quem sou eu, para onde eu vou, qual é o meu lugar no mundo. Então, eu acho que eu fico muito honrada de poder, de alguma forma, trazer essas questões e propostas de resposta para o filme, assim. Eu acho que o lugar do mundo, assim, acho que quando a Virgínia se pergunta qual que é o lugar dela no mundo, é uma pergunta que muita gente se faz, especialmente se você é uma pessoa cujo passado é um ponto de interrogação, assim. As pessoas negras no Brasil têm muita dificuldade em responder essa pergunta, de onde que a gente veio? De onde a gente veio? Qual que é o lugar que a gente está? Da onde que a gente parte? Então, essas eram questões para Virgínia, são questões para mim, e eu tenho certeza que o filme chega nessas questões e, enfim, homenageia a Virgínia dentro dessas tensões todas. E, Sofia, eu vou te confessar que eu entrei no filme e eu sabia, né, que tu ia interpretar com um sotaque. E às vezes quando o ator interpreta com sotaque, eu já entro já meio com um pé atrás, porque sotaque é uma coisa meio complicada, pode ficar forçado, e tu mudou minha opinião em mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos. Porque a tua Caramba, atuação bacana. é muito boa. Claro, eu confesso que eu não sabia que tu era alemã também, né? Então já é uma coisa, né, que já tinha, claro, né, o ouvido também, né, para o sotaque. Mas eu achei fabuloso, assim, realmente não parece forçado, parece realmente uma coisa muito natural. Então, também, ó, te parabenizo pela maneira como tu interpreta o personagem. E depois fiquei sabendo também, né, que é uma coisa também que
Claro, como tu é alemã também, né? Tu Claro. traz aquilo, né, dos teus antepassados, as pessoas que vieram antes de ti Sim, também. sim. Eu fui criada muito pela minha avó materna, que se mudou com 70 anos para o Brasil. E durante toda essa minha infância e adolescência, eu vi a transformação nela, do encontro cultural com o Brasil, com os brasileiros, com a língua. E foi curioso, porque ela nunca perdeu o sotaque, mas ela se transformou muito. E foi uma forma de homenageá-la e de falar disso, né? Eu amo o Brasil com todas as questões que temos e que temos que olhar de frente, temos que realmente falar da nossa história, falar dos nossos problemas, articular isso no cinema, no teatro, na literatura, na política, nas políticas públicas, mas de uma certa forma, eu amo esse país e acho importante a gente contar essas histórias também por quem se encanta, para a gente se lembrar do que é de se encantar, né? Para a gente conseguir olhar para a gente às vezes também com o olhar que uma alemã estrangeira vai descobrir o bolo de milho, um encontro, um abraço, uma risada, uma gargalhada da Virgínia, como tudo isso vai atravessar essa mulher e vai transformá-la culturalmente, né? Assim, foi esse processo que tem a ver com a minha história, com o Brasil que eu idealizo também de uma certa forma. Tem uma utopia de Brasil aí também, né? De quem vem de fora e vai descobrindo os nossos sabores, né? Os nossos jeitos. Muito bacana. Olha, parabéns para vocês pelo trabalho. É um trabalho muito honesto, né? Eu acho que tem muita honestidade ali. E eu acho que isso que passa Bonito. na tela. Eu acho que é isso Uhum. que é importante também dizer, né? Bonita essa Obrigada. palavra. Obrigada, Rodrigo. É uma palavra bonita para se ter, né? Numa feitura de cinema. Que é isso, a gente parte do que é muito real, né? Do que é muito caro para todos nós que estamos ali na equipe, né? Assim, cada movimento do filme eu acho que foi muito pensado, muito escolhido, sabe? Tecido, como é o nosso cartaz que é uma artesania, né, em cima de uma fotografia, é um paralelo muito importante com o processo que foi de leitura, de ensaio, de construção, bem honesto mesmo. Então, pessoal, vocês vão poder ver esse filme agora a partir do dia 8 de maio nos cinemas. Eu quero que vocês, então, convidem o pessoal para assistirem ao filme nos cinemas. E a gente sempre diz que é super importante, filme brasileiro, gente, tem que assistir no primeiro final de semana para que o filme fique mais tempo em cartaz. Então, por favor, começando com a Gabriela, depois a Sofia. Então, convida aí o pessoal para assistir ao filme nos cinemas. Assistam Virgínia e Adelaide no cinema mais próximo de casa. Vou ficar muito feliz em saber que o nosso filme vai ficar muitas semanas em cartaz e vamos fazer esse boca a boca, vamos fazer esse movimento e levar o filme para o maior número de pessoas, para o maior número de salas possível. A gente conta com vocês. Isso, o nosso filme é um filme emocionante, uma história brasileira que aconteceu aqui. É, conta a história da fundação da psicanálise no Brasil através da Virgínia Bicudo e do encontro dela com a Adelaide Cor. Então, é, é isso, a gente precisa conhecer a nossa história, olhar para as nossas histórias na tela. É, fica o nosso convite. Vá assistir Virgínia e Adelaide, por favor. E a gente recomenda aqui da Manac 21, recomendamos aí o filme muito para assistam nos cinemas aí nesse final de semana, a partir do dia 8 então, de maio. Gente, muito obrigado pela participação aqui, sucesso com o filme. Obrigada, Obrigada, Rodrigo. Rodrigo. Valeu. Obrigada, Rodrigo. Valeu.